Os fundos de investimento são uma forma excelente de investir. Já que eles contam com uma equipe super qualificada e expert em analisar investimentos, eles vão tanto te proteger dos momentos de queda, quanto maximizar seus retornos na hora da alta do mercado. Essas frases são bem comuns no mercado financeiro, mas será que elas são realmente a verdade? Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a capacidade dos gestores de fundos de ações entregarem retornos consistentemente acima dos seus benchmarks, como é o caso do IBRX. Mas, antes de começarmos, se você gosta de pesquisas científicas relacionadas ao mercado financeiro, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com quem mais possa se interessar. Para começar a nossa discussão, a gente precisa entender a diferença entre dois estilos de gestão bem diferentes do mercado, que é a gestão passiva e a gestão ativa. Existe um debate bastante antigo sobre qual é o melhor tipo de gestão. A gestão passiva é aquela em que o gestor do fundo de investimentos vai tentar replicar algum índice conhecido de mercado, geralmente um índice com regras claras, quantificáveis e que permite ser replicado. Temos, por exemplo, os fundos passivos, cuja ideia é replicar o Ibovespa, ou seja, todo mundo que colocar o dinheiro nesse fundo, se tudo der certo, vai ter a mesma rentabilidade, ou uma rentabilidade muito próxima do Ibovespa. Temos fundos que visam replicar o IBRX, o S&P 500, o IDIV, o IMAB e por aí vai. A função desses fundos é fazer com que o investidor possa investir seus recursos em um índice de mercado bastante reconhecido e, ao mesmo tempo, tem custos bastante baixos, porque não há uma complexidade na estratégia e na aplicação desse fundo. Já os fundos de gestão ativa, como o próprio nome passa a ideia, são gestores que, através de uma equipe altamente qualificada, tentarão bater, ou seja, superar determinado benchmark de mercado. Então, por exemplo, quando temos um fundo de gestão ativa de renda variável, de ações, a ideia é ter o gestor e uma equipe que, ao longo do tempo, conseguirá superar o Ibovespa, por exemplo. O Ibovespa, principal indicador de ações do Brasil, é um dos indicadores mais utilizados como benchmark dos fundos de ações. Então, a ideia de ter uma gestão ativa de ações é que o gestor irá conseguir ou ter menos quedas do que o Ibovespa, ou retornos superiores ao Ibovespa em momentos de alta, ou que, na média, irá superar o retorno desse indicador no longo prazo. Um ponto importante dos fundos de gestão ativa é que há uma diferença significativa de custo para os fundos passivos. Enquanto os fundos passivos têm taxas, ou seja, custos que vão de 0,1% a 0,2%, 0,3% ao ano, óbvio, tem alguns que são mais caros, outros mais baratos, mas fica mais ou menos nesse range. Os fundos de gestão ativa normalmente, óbvio que nem sempre, mas a grande maioria deles cobra uma taxa de 2% ao ano sobre o patrimônio investido, conhecido como taxa de administração, e 20% ao ano de taxa de performance, ou seja, de toda a rentabilidade que passar do seu indicador de benchmark, será cobrada uma taxa de 20%. Então, por exemplo, se um fundo de ações rendeu 16% no ano e o Ibovespa rendeu 10%, primeiro esse fundo terá que descontar 2% da taxa de administração, ou seja, ficará um retorno líquido de 14%, e como o fundo rendeu 4% a mais do que o Ibovespa, você vai ter uma taxa de 20% sobre esses 4% adicionais, ou 4% de alfa, dando aproximadamente 0,8% de custo. Ou seja, o custo efetivo das taxas de administração e performance desse fundo vai ser de algo próximo como 2,8% naquele ano. É importante lembrar que a taxa de performance ela só é cobrada quando a estratégia supera o benchmark, mas a taxa de administração é cobrada todo dia, de maneira proporcional ao período. Apesar de ser mais caro, a ideia é que o fundo de ações vai conseguir entregar retornos superiores no longo prazo. E normalmente nós vemos indicações de grandes nomes para provar isso, como o próprio Warren Buffett, utilizando o bom velhinho do mercado acionário americano. Muitas pessoas dizem que o Warren Buffett, através da sua capacidade seletiva de ações, conseguiu entregar retornos muito superiores ao S&P 500. E se baseando num dos quase criadores do velho investing, as pessoas tentam replicar as ideias do Warren Buffett através de fundos de gestão ativa. A ideia é muito atrativa. De fato, quando você pensa numa estratégia passiva, você pensa, poxa, para que eu vou replicar o Ibovespa, que tem várias ações muito ruins lá dentro, se através de uma equipe muito boa e de uma estratégia muito boa de investimentos, eu consigo separar o joio do trigo. Eu consigo separar
o que são ações muito ruins, separar o que são ações muito boas e investir apenas nas ações muito boas. A ideia é muito atrativa, obviamente. Porém, nem sempre a prática é tão bonita quanto a teoria. Como tudo na Portfel, antes de falar sobre qualquer assunto relacionado ao mercado financeiro, nós sempre embasamos nossas opiniões em dados, em estudos. Por isso, eu acho importante trazer uma série de números que vão ajudar a gente a ter uma reflexão importante de se realmente vale a pena ter fundos de gestão ativa ou não. A S&P Dow Jones Indices é uma empresa que é a mesma responsável pela criação do índice S&P 500. Ela 2 vezes por ano emite um estudo em que ela compara a performance dos principais fundos de gestão ativa, na verdade, de basicamente todos os fundos de gestão ativa, contra os principais indicadores de mercado. O SPIVA Scorecard, que é o nome dado a esse estudo, a publicação desse artigo, nada mais é do que um placar que mostra como diferentes gestores, como diferentes estratégias se saíram ao longo do tempo. Recentemente, tivemos a publicação da última edição do SPIVA Scorecard, com o fechamento de agosto de 2023, trazendo as informações ali basicamente do primeiro semestre mais um pouquinho desse ano. Para quem quiser conferir, o link está disponível na descrição desse vídeo. Mas, antes de seguir, gostaria de fazer um disclaimer importante. Se você é uma pessoa que ama selecionar fundos de investimentos, ou se você é uma pessoa que ama fazer sua própria estratégia de ações, tudo o que eu peço é que mantenha a cabeça aberta até o final desse vídeo. Eu vou trazer pontos importantes, sem verdades absolutas, que vão ajudar a gente a trazer uma reflexão de se realmente vale a pena essa estratégia ou não, ou até mesmo se o estudo é inconclusivo. Por isso, eu peço que vocês mantenham a calma, sentem nos seus confortáveis sofás e venham comigo até o final desse vídeo. Agora, a gente vai falar sobre a renda variável nos últimos 10 anos no Brasil. Para fazer esse estudo, a gente vai trazer o S&P Brasil BMI, que é um índice de ações muito similar ao IBRX. Se você tivesse que adivinhar, ou chutar um número de quantos fundos de gestão ativa nos últimos 10 anos bateram o S&P Brasil BMI, quanto você chutaria? Quantos fundos de gestão ativa bateram um dos principais indicadores do mercado acionário brasileiro? 80% dos fundos? 70%, 60%, 10% dos fundos? Naturalmente, a maioria das pessoas pensa que se você tem uma equipe focada em selecionar as melhores ações, com profissionais muito experientes, bastante bem remunerados, a ideia é que a maior parte dos fundos de gestão ativa bateriam os principais indicadores do mercado que tem uma estratégia passiva, ou seja, o índice ele não sabe separar o que é uma ação ruim e uma ação boa. Ele simplesmente vai pegar uma cesta de ações com vários critérios similares, que pertencem a uma mesma cesta, e vai investir, apesar de qualquer opinião de quem montou esse índice possa ter. Que rufem os tambores. Nos últimos 10 anos, 92,31% dos fundos de gestão ativa perderam para um dos principais indicadores de renda variável no Brasil. Se nós fizermos um retorno ajustado pelo risco, a gente vai ver que a porcentagem não muda muito. Cerca de 91% dos fundos de gestão ativa não bateram o S&P Brasil BMI. Esse resultado é brutal, porque mostra que a grande maioria dos gestores de ações não conseguiu superar um dos principais índices de mercado. A gente pode ter vários motivos para refletir de quais são as principais causas. E a primeira coisa que vem à cabeça, obviamente, são os custos elevados. Quando você tem uma estratégia ativa de ações, você tem que entender que você não está competindo com uma outra pessoa qualquer. Os fundos de ações com suas equipes muito experientes estão competindo com vários outros fundos de ações com equipes muito experientes. Estão competindo contra o Banco Central americano, muitas vezes, estão competindo contra o Fundo Soberano da Noruega, estão competindo contra literalmente milhões e milhões de investidores altamente capacitados que também investem dezenas, se não bilhões de dólares em tecnologia para descobrir quais são as melhores ações de cada um dos mercados. Então, quando você cobra uma taxa de 2% ao ano, mais uma taxa de 20% de performance, para bater o mercado, você não está dizendo que você é um pouco melhor do que o mercado como um todo. Você está dizendo que você é muito melhor do que o mercado como um todo. Essas são taxas muito expressivas, no qual a sua genialidade teria que ser muito maior do que a genialidade de vários outros componentes do mercado financeiro. Obviamente, nós podemos refletir sobre outras causas, como viés de autoconfiança excessiva, a tentativa de fazer market timing, que a gente tem um vídeo dedicado a isso, falando sobre o quão pouco efetivo, ou na verdade, não efetivo a estratégia é. Existem várias causas, mas a grande realidade é que se você parar para ver, nos últimos 10 anos,
Mais do que 9 entre cada 10 fundos de gestão ativas simplesmente não bateram um indicador muito similar ao IBRX. Muitas pessoas, nesse momento, podem pensar: Felipe, mas eu já vi vários e vários fundos que estão nas plataformas, nos bancos que eu invisto, que batem por muito o Ibovespa. Como esse dado que você está me trazendo pode ser verdade? E aí eu quero trazer duas reflexões. A primeira é que a grande maioria dos fundos usa como benchmark o Ibovespa, que, na opinião da Portfel, não é o melhor indicador acionário do Brasil. Nós preferimos usar o IBRX por motivos que também já foram citados em outros vídeos. Além disso, você, quando for fazer sua análise, você vai ver apenas 30 fundos vivos e 10 batendo no mercado, ou seja, cerca de 33%. Não é uma desvantagem tão ruim, porque esses que bateram por muito, então vale a pena. Mas você não vai estar vendo os outros 70 que morreram no processo. Isso é o que a gente chama de viés de sobrevivência, né? Você está enviesado para ver apenas as pessoas que sobreviveram e não consegue enxergar esse cemitério dos silenciosos que a gente tanto chama. Existe um outro argumento bastante comum que as pessoas gostam de dizer Felipe, você está pegando um agregado de todos os fundos existentes no Brasil. Eu, através da minha capacidade de analisar fundos de investimento, consigo sim selecionar os melhores gestores. Se eu, por exemplo, tivesse acertado os 10 melhores fundos nos últimos 10 anos, eu conseguiria ter uma performance muito acima dos principais indicadores. Para isso, ele separa os fundos em quartis. E quando a gente vê o resultado desse estudo, a gente vê que, mais uma vez, a gestão passiva dá um banho de água fria na gestão ativa. Enquanto o Brasil BMI gerou um retorno anual de 9,57% na última década, o primeiro quartil dos fundos de investimento, ou seja, os 25% melhores fundos de renda variável, no agregado deles, geraram, na média, 9,54% ao ano. Ou seja, se você pega os 25% melhores fundos da última década, olhando para trás, já sabendo quem performou melhor, o resultado é pior do que se você tivesse ficado parado no indicador. Ou seja, não bastaria selecionar os 25% melhores fundos, o primeiro quartil, a elite dos fundos de renda variável da última década. Você teria que ser ainda mais preciso, selecionando apenas alguns poucos fundos de investimento. Agora, vamos pensar da outra maneira, porque olhando para trás é muito fácil saber quais fundos performaram bem. E sabendo que você vai ter que acertar ali os melhores 10, 15% dos fundos para conseguir ter um resultado significativo acima do benchmark, vamos trazer a reflexão. Se você tivesse que hoje parar para selecionar os 10, 15% dos melhores fundos existentes no Brasil, quais você selecionaria? E o quão confortável você estaria em deixar sua grande parte da sua alocação nesses mesmos fundos? Porque uma coisa que a gente tem que refletir é, se a gente coloca 100 mil pessoas para tirarem cara ou coroa, apesar da chance ser de 50% tirar cara e 50% coroa, vai ter muito provavelmente alguma pessoa que vai tirar cara 10 vezes seguidas. E essa pessoa, dentre as 100 mil pessoas, vai ser um outlier, vai ser uma pessoa que vai chamar a atenção. Imagina que você veja uma pessoa andando na rua e falando para todo mundo que ela conseguiu tirar cara 10 vezes seguidas. É muito provável que diversas pessoas acreditarão que ela fez isso por uma habilidade dela. Então, uma outra reflexão é, será que o gestor que selecionou várias ações e conseguiu foi um dos poucos que teve um resultado agregado positivo no longo prazo, fez isso por uma questão de sorte ou uma questão de mérito? E ainda fica uma segunda reflexão. Se ele fez isso por uma questão de mérito, será que as condições de mercado, talvez um mercado mais ineficiente naquela época, é muito comum vermos pessoas falando que investem desde 94, 95, desde antes da criação do Plano Real, mas será que as condições de ineficiência do mercado são as mesmas que tem hoje em dia? Será que o mercado não caminha para ser cada vez mais eficiente, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no resto do mundo, dificultando cada vez mais que as pessoas consigam retornos acima da média? Será que vale a pena confiar o seu dinheiro em gestão ativa, sendo que é tão difícil você com consciência ter bons resultados? E ainda mais, eu analisei o retorno dos 25% dos melhores fundos, mas e se a gente analisar o retorno de outros quartis? Se a gente analisar, por exemplo, o terceiro quartil, ou seja, ali nos 75%, não são os piores 25%, também não estão na primeira metade, estão ali nos de 50% a 75%, os piores resultados. Os fundos que estão no terceiro quartil tiveram um retorno analisado no mesmo período de 5,98%, ou seja, bastante abaixo dos 9,57% ao ano que eu mencionei do S&P Brasil BMI. Eu queria deixar claro que não necessariamente a Portfel se opõe a selecionar fundos de gestão ativa. Existem alguns casos em que a gente acredita que possa fazer sentido, especialmente
em mercados onde você não consegue encontrar maneiras adequadas de se expor ao índice de gestão passiva. Então, muitas vezes, você não consegue ter um fundo que replica determinada estratégia. Os ETFs, fundos negociados em bolsa, que replicam o índice de maneira bem barata e ainda trazem alguns incentivos fiscais, como o diferimento do imposto de renda, às vezes eles não conseguem replicar determinadas estratégias ou simplesmente ainda não existem. Em alguns pouquíssimos cenários, pode ser que algum tipo de gestão ativa faça sentido. Então, eu quero deixar claro que nós não abominamos a gestão ativa, só acho que tem que fazer uma seleção muito adequada para cada gestor, cada tipo de estratégia. Porém, eu quero trazer mais algumas reflexões do porquê que a gente acredita que os fundos vão tão mal. Obviamente, eu já falei sobre a taxa de administração e sobre os vieses que os gestores podem ter, mas eu quero trazer mais algumas discussões também. Uma das bases da teoria financeira moderna é que os mercados, eles refletem de maneira muito eficiente a expectativa do mercado para o preço de cada ativo. Então vamos pegar, por exemplo, Vale, empresa Vale de mineração. Existem muitas e muitas pessoas produzindo relatórios de compra ou de venda da Vale. Temos pessoas no mundo inteiro olhando isso. O que será que um gestor que está no Leblon consegue enxergar mais do que um gestor que está na Faria Lima em São Paulo? Ou o que será que um gestor na Faria Lima de São Paulo consegue enxergar mais do que um gestor do JP Morgan nos Estados Unidos? Ou até um gestor chinês? Ou até um gestor na Austrália? O que será que esse gestor consegue enxergar mais do que uma casa independente de pesquisa no Brasil? A grande realidade é que a competição é muito árdua e quanto mais players relevantes nós temos no mercado, mais difícil se fica de encontrar uma informação a quais todos já não têm algum tipo de acesso. Um outro ponto importante é a questão da continuidade. Vamos supor que você seja de fato uma pessoa genial. Não só genial, muito acima da média, muito mais inteligente que qualquer outro gestor. Por quanto tempo você vai conseguir manter a sua genialidade? Ou você, investidor, como vai ser capaz de medir a genialidade desse gestor? Ou ainda, se acontecer alguma coisa com esse gestor, quem vai ocupar a posição dele? A própria questão de sucessão de um gestor de fundos de investimentos é muito complexa. Até por isso a gente tem fundos com uma altíssima taxa de mortalidade, mas eu vou mencionar isso em outro vídeo. Eu acho importante também mencionar que esse fenômeno em que os fundos de gestão ativa perdem largamente para os fundos de gestão passiva, não acontece só no Brasil. Ele também acontece nos Estados Unidos e vários outros países ao redor do mundo. Se a gente pega os últimos 10 anos nos Estados Unidos, 90,19% dos fundos de gestão ativa perderam para o principal indicador da Bolsa Americana, que é o S&P 500. Quando a gente aumenta para o período de 15 anos, 93,51%. E no período de 20 anos, são 93,12% dos fundos que perderam para o S&P 500. No SPIVA Scorecard, que está postado na descrição do nosso vídeo, você pode ver que isso é um fenômeno que também se repete não só em diferentes mercados, mas também em diferentes categorias. O mesmo acontece em renda fixa, multimercados e por aí vai. Ainda, existem diversos estudos que mostram que a maior parte do retorno do mercado acionário na história do mundo ficou concentrada em pouquíssimas ações. Ou seja, um percentual muito pequeno de poucas empresas muito bem-sucedidas foram responsáveis pela maior parte do resultado histórico das bolsas ao redor do mundo. A gente pode, inclusive, lembrar do princípio de Pareto, um princípio que rege vários acontecimentos na natureza e também na sociedade, em que mostra que muitas vezes 20% de uma população é responsável por 80% do resultado em algum segmento. E quando você pega 20% dos 20%, são responsáveis por 80% do resultado de 80% que foi anteriormente. Mas por que eu estou te contando isso? Porque normalmente, os fundos de gestão ativa, muito diferente dos fundos de gestão passiva, quando a gente pega um ETF, um ETF, que replica o IBRX, ele vai ter 100 ações lá dentro. Um fundo de gestão ativa é comum se concentrar em muito menos posições. 6, 10, 15 ou 20 posições representam a grande maioria do portfólio. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, por não ter uma participação em uma dessas poucas empresas que são responsáveis por grande parte dos resultados, os fundos acabam performando muito mal. Então, apenas recapitulando, nos fundos de gestão ativa, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos taxas, o 2,20, que é extremamente elevado, nós temos vieses dos próprios gestores, a tentativa de fazer market timing, uma dificuldade sucessória. Poxa, se um gestor é muito genial, se acontecer alguma coisa com ele, será que a gente pode confiar toda a nossa alocação apenas à genialidade de uma pessoa? E por último,
os gestores costumam se expor a muito menos ações do que deveria ser o saudável para uma carteira de investimentos. Eu espero ter mostrado que investir em fundos de gestão ativa dificilmente será positivo para a sua saúde financeira. Isso é especialmente verdadeiro no caso de fundos de ações no Brasil, que a gente vê que perdem em muito, na grande maioria das janelas, para um indicador simples como o S&P Brasil BMI, que se parece muito com o IBRX 100. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like no canal, se inscrever, ativar o sininho e, principalmente, de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou conhecido que gosta muito de gestão ativa. Meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo, e muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço e até a próxima.